Capítulo 18. Marila, posso visitar Diana só por um minuto? Anne perguntou ofegante, em uma noite de fevereiro, enquanto descia apressadamente as escadas que levavam ao sótão. Não entendo para que você quer sair andando por aí quando já está escuro, Marila respondeu, seca. Você e Diana voltaram da escola juntas, depois, ficaram mais meia hora ali embaixo, na neve, tagarelando sem parar, blá blá blá, blá blá blá. Portanto, não acho que esteja com tanta necessidade de ver essa menina agora. Mas ela quer falar comigo, Anne insistiu. Diana tem uma coisa muito importante para me falar. Como você sabe? Sei porque ela acabou de sinalizar isso para mim, de sua janela. Combinamos um jeito de nos comunicarmos usando velas e papelão. É só colocar a vela no parapeito e fazer flashes, passando o papelão para lá e para cá. Cada número de flash significa uma mensagem diferente. Foi uma ideia minha, Marila. Não duvido nada disso, Marila afirmou enfaticamente. E acho que, logo, com esses sinais absurdos, você vai acabar pondo fogo nas cortinas. Oh, não, somos muito cuidadosas, Marila. E é tão interessante. 2 flashes significam, você está aí, 3 querem dizer, sim, e 4, não. 5 clarões significam, vem aqui assim que puder, pois tenho uma coisa importante para falar. Diana acabou de fazer 5 flashes, e estou desesperada para saber o que ela tem para me dizer. Está bem, não precisa sofrer mais, Marila falou sarcasticamente. Pode ir, mas volte para casa dentro de 10 minutos. Lembre-se disso. Anne se lembrou do prazo e estava de volta no horário estipulado, embora provavelmente nenhum mortal nunca venha a imaginar o quanto lhe custou limitar a conversa sobre o importante comunicado a apenas 10 minutos. Mas, pelo menos, ela fez bom uso deles. Oh, Marila, o que acha disto? A senhora sabe que amanhã é aniversário de Diana. Então, a senhora Belry disse que ela podia me convidar para ir para a casa dela depois da escola e passar a noite lá. Os primos de Diana vão vir de Nelbridge num trenó puxado por um cavalo, para assistir a um show no auditório do clube de debates amanhã à noite. E eles vão levar Diana e eu, isto é, se a senhora me der permissão para ir. Vai dar, não vai, Marila? Oh, estou tão empolgada. Pois trate de se acalmar, porque você não vai, não. Vai ficar muito melhor em casa e em sua própria cama. E essa história de show no clube é uma bobagem, meninas como você não deveriam, de jeito nenhum, poder ir a lugares como aquele. Tenho certeza de que o clube de debates é um lugar muito respeitável, Anne argumentou. Não estou dizendo que não é. Mas você não vai começar agora a frequentar concertos e ficar a noite inteira fora de casa. Não são programas para crianças. Estou admirada de saber que a senhora Belry permitiu que Diana vá. É uma ocasião muito especial, Marila, Anne suplicou, prestes a chorar. Diana só faz aniversário uma vez por ano, e aniversários não são datas comuns. Prissy Andrews vai recitar, o toque de recolher não deve soar hoje à noite, de Rosa Thorpe. Tem um conteúdo moral tão bom, Marila, que certamente vai me fazer muito bem ouvir esse poema. E o coro vai cantar 4 músicas adoravelmente dramáticas, quase tão boas quanto os hinos. Oh, Marila, o pastor também vai participar? Sim, vai mesmo, ele vai fazer um discurso. Vai ser mais ou menos a mesma coisa que um sermão. Por favor, me deixe ir, Marila. Você ouviu o que eu disse, Anne, não ouviu? Agora, tire suas botas e vá para a cama. Já são mais de 20 horas. Tem só mais uma coisa, Marila, Anne falou, com ar de quem estava dando sua última cartada. A senhora Belry falou com Diana que podemos dormir no quarto de hóspedes. Imagine que honra, sua pequena Anne dormindo numa cama do quarto de hóspedes. É uma honra que você vai precisar viver sem ter experimentado. Vá para a cama, Anne, e não me faça ouvir mais nenhuma palavra de sua boca. Quando Anne, com lágrimas rolando sobre as bochechas, já tinha subido tristemente as escadas, Matthew, que parecia estar dormindo profundamente no sofá durante toda essa conversa, abriu os olhos e falou, decidido. Bem, Marila, acho que você deveria deixar Anne ir. Porém, eu não acho, Marila discordou. Quem está educando essa criança, Matthew? Você ou eu? Bem,
você e ele admitiu. Então, não interfira. Bem, não estou interferindo. Ter sua própria opinião não significa interferir. E minha opinião é que você deve deixar Anne ir ao show. Você ia achar que eu deveria deixar Anne ir à lua, se ela cismasse com isso, não tenho a menor dúvida, foi a amável resposta de Marilla. Eu poderia ter permitido que ela passasse a noite na casa de Diana se fosse só isso. Porém, não aprovo esse plano de ir ao show. É muito provável que ela pegasse uma gripe forte e ficasse extremamente agitada, com a cabeça cheia de bobagens. Ficaria perturbada por, no mínimo, uma semana. Conheço o temperamento dessa menina e sei mais do que você o que é melhor para ela, Matthew. Acho que você deveria deixar Anne ir, e Matthew repetiu, com firmeza. Argumentar não era o ponto forte dele, mas deixar sempre claras as suas opiniões certamente era. Marilla suspirou e se refugiou no silêncio. Na manhã seguinte, enquanto Anne lavava a louça do café da manhã, Matthew, que estava a caminho do celeiro, parou para dizer a Marilla mais uma vez. Acho que você deveria deixar Anne ir, Marilla. Por um momento, Marilla pensou em coisas que não deveriam ser ditas, em seguida, se rendeu ao inevitável e falou rispidamente. Pois bem, ela pode ir, já que você insiste tanto. Anne veio correndo da pia, com o pano de prato ensopado na mão. Marilla, diga de novo essas palavras abençoadas. Suponho que dizê-las uma vez já é suficiente. Matthew é responsável por isso, e eu lavo minhas mãos. Se você pegar uma pneumonia, dormindo numa cama estranha ou saindo daquele auditório quente no meio da noite, não me culpe Matthew. Anne Shirley, você está pingando água com gordura no chão todo. Nunca vi uma pessoa tão descuidada. Sei que sou um fardo muito grande para a senhora, Marilla, Anne falou, envergonhada. Cometo tantos erros. Mas pense em todas as coisas erradas que eu poderia fazer, mas não faço. Vou pegar um pouco de areia e esfregar as manchas antes de ir para a escola. Marilla, meu coração estava pronto para ir àquele show. Eu nunca fui a nenhum, em toda a minha vida, e quando as outras meninas falam sobre eles na escola, eu me sinto tão por fora. A senhora não sabia exatamente como eu me sinto em relação a isso, mas viu que Matthew sabia. Matthew me entende tanto, e é tão bom ser entendida, Marilla. Anne estava entusiasmada demais para ser a primeira da classe em qualquer assunto. Gilbert Blythe a superou em ortografia e a deixou muito atrás em aritmética. Contudo, a humilhação que isso lhe causou foi bem menor do que poderia ter sido, graças ao show e à cama no quarto de hóspedes da Sra. Belry. Ela e Diana conversaram tão constantemente sobre isso, durante o dia todo que, se tivessem um professor mais severo do que o Sr. Phillips, inevitavelmente receberiam um castigo rigoroso. Anne sentiu que não suportaria não ter permissão para ir ao espetáculo, pois naquele dia não se falou sobre outra coisa na escola. O Clube de Debates de Avonlea, que se reunia quinzenalmente durante todo o inverno, tinha organizado vários eventos sociais menores e gratuitos. Entretanto, o show daquele dia seria um grande acontecimento, o ingresso teria um preço simbólico, e a renda seria revertida para a biblioteca. Os jovens de Avonlea haviam ensaiado por semanas, e todos os alunos estavam especialmente interessados em ir, porque seus irmãos e irmãs mais velhos iriam participar das apresentações. Todas as pessoas da escola que tinham mais de 9 anos de idade estavam ansiosas para chegar a hora do espetáculo, exceto Kelly Sloane, cujo pai compartilhava da mesma opinião de Marilla sobre meninas irem a shows noturnos. Kelly chorou a tarde inteira sobre seu livro de gramática, e achou que não valia a pena viver. Para Anne, a diversão teve início no final das aulas e foi aumentando progressivamente até chegar a seu auge durante o show propriamente dito. Primeiro, elas tomaram um chá perfeitamente elegante e, em seguida, veio a deliciosa ocupação de se aprontarem no pequeno quarto de Diana, no andar de cima. Diana fez em Anne um penteado no estilo pompadour, que tinha um topete volumoso, e Anne, por sua vez, usando sua grande habilidade, fez um belo laço acima da testa de Diana. Depois, as duas experimentaram pelo menos meia dúzia de maneiras diferentes de arrumar o cabelo que tinha ficado solto atrás da cabeça. Por fim, ficaram prontas, ambas com as bochechas vermelhas e os olhos brilhando de entusiasmo. É verdade que Anne não pôde evitar uma pontada de angústia quando comparou seu simples gorro preto de lã e seu casaco cinza e feito em casa, disforme, com mangas apertadas e com o elegante gorro de pele e a pequena e moderna jaqueta de Diana.
Porém, logo se lembrou de que possuía muita imaginação e que podia usá-la nesse caso também. Em seguida, os primos de Diana, da família Murray, de Newbridge, chegaram, e todos se acomodaram no grande trenó de um só cavalo, entre os chapéus e as capas de pele. Anne se deliciou no caminho para o clube, deslizando sobre estradas suaves como cetim e vendo a neve afundar sob os esquis do veículo. O pôr do sol estava magnífico, e as colinas cobertas de neve, somadas à água de tom azul profundo do Golfo de St. Lawrence, pareciam o contorno de um imenso recipiente de madreperola e safira, transbordando vinho e fogo. O tilintar de sinos de trenós e risadas distantes, que pareciam expressar a alegria dos duendes da floresta, vinham de todas as direções. Oh, Diana, Anne sussurrou, apertando a mão enluvada da amiga, sob a capa de pele, não parece que é tudo um sonho lindo? Minha aparência é a mesma de costume? Estou me sentindo tão diferente que isso deve estar transparecendo em meu semblante. Você está muito bem, e respondeu Diana, que, tendo acabado de receber um elogio de um de seus primos, sentiu que deveria passá-lo adiante, e está com um semblante lindo. A programação daquela noite provocou uma sequência de emoções em pelo menos uma pessoa da plateia, e, como Anne assegurou a Diana, cada emoção era ainda mais intensa do que a anterior. Quando Prince Andrews, usando um vestido novo de seda cor-de-rosa, um colar de pérolas sobre a pele suave e clara do pescoço e cravos naturais no cabelo, circulavam rumores de que o professor tinha ido até a cidade, com o único objetivo de encomendá-los para ela, recitou o verso enquanto ela subia a escada empoeirada, sobre a qual não pousava sequer um raio de luz, do poema "O toque de recolher não deve soar hoje à noite". Anne estremeceu, profundamente comovida. Quando o coro cantou, muito acima das delicadas margaridas, Anne contemplou o teto como se houvesse anjos pintados ali. Enquanto Sansoane explicava como Sokeri preparou uma galinha para chocar, Anne riu tanto que as pessoas próximas riram também, mais por solidariedade a ela do que por diversão, pois essa história cômica já era bastante conhecida por todos, até mesmo em Avonlea. E quando o Sr. Phillips declamou, olhando para Prince Andrews ao final de cada sentença, o discurso de Marco Antônio diante do cadáver de Júlio César, Anne sentiu que seria capaz de iniciar um motim naquele local e naquele momento, se um único romano tomasse a iniciativa. Só o número do show foi incapaz de despertar seu interesse. Quando Gilbert Blythe começou a recitar Bingen do Reno, Anne pegou um livro da biblioteca de Rhoda Murray e ficou lendo até ele terminar. Em seguida, permaneceu rigidamente imóvel, enquanto Diana batia palmas até suas mãos formigarem. Eram 23 horas quando elas entraram na casa de Diana, estavam plenamente satisfeitas, mas ainda ansiosas por sentir o doce prazer de comentar tudo o que aconteceu naquela noite. Tudo indicava que todos dormiam, pois a casa estava escura e silenciosa. Anne e Diana foram, pé ante pé, até a saleta, um cômodo comprido e estreito, que dava acesso ao quarto de hóspedes e estava agradavelmente aquecido e levemente iluminado por brasas que restaram de um fogo na lareira. Vamos trocar de roupa aqui? Diana sugeriu. Está tão gostoso e quentinho, não foi uma noite maravilhosa? Anne sussurrou, extasiada. Deve ser esplêndido subir ao palco e recitar. Você acha que algum dia nós vamos ser convidadas para fazer isso, Diana? Claro que sim, qualquer dia desses. Eles sempre querem os alunos mais velhos para isso. Gilbert Blythe é sempre convidado, e ele é apenas 2 anos mais velho do que nós. Oh, Anne, como você pôde fingir que não estava ouvindo o que Gil dizia? Quando ele declamou o verso. E existe outra, que não é uma irmã, olhou diretamente para você. Diana, Anne falou dignamente, você é minha amiga do peito, mas não posso admitir que nem mesmo você me fale sobre aquela pessoa. Está pronta para ir para a cama? Vamos apostar uma corrida e ver quem chega lá primeiro? A sugestão encantou Diana, e as 2 pequenas figuras vestidas de branco atravessaram correndo o longo cômodo, como a porta do quarto de hóspedes, e caíram juntas sobre a cama. Então, alguma coisa se moveu debaixo delas, houve um grande susto e, logo após, um grito. Misericórdia! Anne e Diana nunca conseguiram descrever exatamente como saíram daquela cama e daquele quarto. Só sabiam afirmar que, depois de uma corrida frenética, as 2 se viram subindo a escada nas pontas dos pés e tremendo muito. Oh, quem foi, ou o que foi isso? Anne sussurrou, com os dentes batendo, de frio e medo. Era a tia Josefine, e Diana respondeu, sufocando o riso. Oh, Anne, não sei como, nem porquê, mas era a tia Josefine. Oh, tenho certeza de que ela está furiosa,
e isso é terrível, é realmente terrível. Mas, Anne, você alguma vez já viu uma coisa tão engraçada? Quem é sua tia Josephine? É tia de papai, e mora em Charlottetown. Está bem velha, já tem 70 e alguns anos. Anne, tenho a impressão de que, em toda a sua vida, ela nunca foi uma menina. Nós sabíamos que ela vinha nos visitar, mas não achamos que chegaria tão cedo. Tia Josephine é extremamente recatada e conservadora, e vai nos repreender horrivelmente por causa disso, não tenho a menor dúvida. Bem, vamos ter de dormir com Minnie May, e você não imagina o quanto ela chuta, Anne. A senhorita Josephine Belry não apareceu para tomar o café na manhã seguinte. Porém, a senhora Belry sorriu gentilmente para as duas meninas. Vocês se divertiram bastante ontem à noite? Tentei ficar acordada até regressarem, porque queria avisar que tia Josephine tinha chegado e que vocês, por causa disso, iam ter de dormir no andar de cima, mas eu estava tão cansada que adormeci. Espero que não tenham incomodado sua tia, Diana. Diana manteve um discreto silêncio, mas ela e Anne trocaram sorrisos furtivos de culpa e diversão ao mesmo tempo. Depois do café da manhã, Anne voltou apressadamente para casa e lá permaneceu, em feliz ignorância a respeito do distúrbio que estava acontecendo na casa da família Belry, até o fim da tarde, quando foi à casa da senhora Lynde em uma missão para Marilla. Quer dizer então que você e Diana quase mataram de susto a pobre velha, a senhorita Belry, ontem à noite? Disse a senhora Lynde, severa, mas com uma piscada de olho. A senhora Belry esteve aqui há poucos minutos, a caminho de Carmode. Está realmente preocupada com isso. A velha senhorita Belry levantou de péssimo humor hoje de manhã, e o temperamento de Josephine Belry não é brincadeira, posso lhe assegurar. Não está nem falando com Diana. Não foi culpa de Diana, Anne falou, pesarosa. Foi minha. Fui eu que sugeri uma corrida, para ver quem pulava na cama primeiro. Eu sabia. Exclamou a senhora Lynde, com o entusiasmo de quem sempre adivinha tudo. Sabia que essa ideia tinha saído de sua cabeça. Bem, causou um grande problema, essa é a verdade. A velha senhorita Belry veio para passar um mês aqui, mas já disse que não fica nem mais um dia, vai voltar direto para a cidade amanhã, mesmo sendo domingo. Teria ido hoje, se houvesse alguém para levá-la. E tinha prometido pagar 3 meses de aula de música para Diana, mas agora está determinada a não fazer nada por uma menina tão levada. Oh, suponho que aquela família passou por maus momentos hoje de manhã. Eles devem estar arrasados. A velha senhorita Belry é rica e, portanto, eles gostariam de manter boas relações com ela. A senhora Belry nunca me disse isso, claro, mas conheço a natureza humana, conheço muito bem. Sou uma menina tão azarada, Anne lamentou. Estou sempre me metendo em encrencas envolvendo nelas meus melhores amigos, pessoas por quem eu daria minha vida. Pode me explicar por que isso acontece, senhora Lynde? É porque você é muito desatenta e impulsiva, Anne, essa é a verdade. Nunca para pensar. Você diz e faz o que vem à sua cabeça, seja lá o que for, sem um momento sequer de reflexão. Oh, mas isso é o melhor de tudo, Anne protestou. Quando alguma coisa muito emocionante surge na cabeça da gente, temos de dizer, ou fazer, aquilo. Se pararmos para pensar, estragamos tudo. Nunca sentiu isso, senhora Lynde? Não, a senhora Lynde nunca sentiu aquilo. Ela balançou a cabeça, com ar de sabedoria, e disse: Você tem de aprender a pensar um pouco, Anne. Essa é a verdade. O provérbio inglês com o qual você precisa se orientar é: olhe bem, antes de saltar, especialmente se for saltar sobre camas de quartos de hóspedes. A senhora Lynde riu à vontade de sua própria piada, mas Anne permaneceu pensativa. Não viu nenhum motivo para rir naquela situação, que, a seus olhos, parecia muito séria. Quando saiu da casa da senhora Lynde, a menina se dirigiu para Orchard Slope. Diana a encontrou na porta da cozinha. Sua tia Josephine ficou furiosa por causa do que aconteceu ontem, não é? Anne sussurrou. Sim, Indiana respondeu, reprimindo uma risadinha e olhando, apreensiva, sobre o ombro, para a porta fechada da sala de estar. Ela tremia de tanta raiva, Anne. Oh, e como xingou. Disse que sou a menina mais mal educada que ela já viu na vida, e que meus pais deveriam ter vergonha da forma como me criaram.
falou que não vai mais ficar aqui. Eu não me importo nem um pouco, mas papai e mamãe estão muito chateados. Por que você não disse que a culpa foi minha? Anne indagou. Você acha mesmo que eu faria isso? Diana perguntou, irônica. Não sou uma delatora, Anne Shirley. E, além disso, sou tão culpada quanto você. Bem, então, eu mesma vou dizer, Anne afirmou, decidida. Diana arregalou os olhos e, em seguida, falou. Anne Shirley, nem pense nisso. Ela vai te comer viva. Não me assuste mais do que já estou apavorada, o implorou Anne. Seria mais fácil entrar na toca de um leão. Mas tenho de fazer isso, Diana. Foi minha culpa e eu preciso confessar. Já tenho prática em confessar, felizmente. Bem, ela está ali na sala, Diana falou. Você pode entrar, se quiser. Eu não ousaria. E não penso que seja uma boa ideia. Com esse encorajamento, Anne enfrentou o leão em sua toca, isto é, caminhou resolutamente até a porta da sala e bateu levemente. Ouviu-se um agudo entre. A senhorita Josephine Belry, magra, altiva e ereta, tricotava nervosamente perto da lareira acesa, estava visivelmente irada, e seus olhos tremiam por trás dos óculos de aros dourados. Ela se virou na cadeira, esperando ver Diana, mas se deparou com uma menina de rosto pálido, cujos olhos grandes expressavam uma enorme coragem e, ao mesmo tempo, um terror imenso. Quem é você? Perguntou, sem a menor cerimônia. Sou Anne de Green Gables, respondeu a pequena e trêmula visitante, realizando seu gesto característico, ou seja, apertando as mãos juntas, e vim confessar, se me der sua permissão. Confessar o quê? Que a culpa de termos saltado sobre a senhorita na cama ontem à noite foi toda minha. Fui eu que sugeri isso. Diana jamais teria pensado numa coisa dessas, tenho certeza. Diana é uma menina muito delicada, senhorita Belry. Portanto, a senhorita tem de entender que é uma injustiça culpá-la. Oh, tenho de entender, é? Pois acho que Diana tem, sim, no mínimo, uma parcela de culpa naquele salto. Que maneira de se comportar numa casa respeitável. Estávamos apenas nos divertindo, Anne argumentou. Acho que poderia nos perdoar, senhorita Belry, agora que já pedimos desculpas. Pelo menos, perdoe Diana, por favor, e deixe que ela tenha suas aulas de música, senhorita Belry. Sei muito bem o que é ter o coração voltado para uma coisa e não conseguir. Se a senhorita tem de ficar furiosa com alguém, que seja comigo. Estou tão acostumada, desde muito cedo, a ter pessoas enfurecidas comigo, que posso suportar isso bem melhor do que Diana. A essa altura, grande parte da ira já havia desaparecido dos olhos da velha tia e sido substituída por um brilho de prazeroso interesse. Ainda assim, ela falou severamente. Não acho que o fato de estarem apenas se divertindo é uma boa desculpa. Quando eu era jovem, meninas nunca se divertiam dessa maneira. Você não sabe o que é ser acordada de um sono profundo, após uma viagem longa e árdua, por duas meninas grandes que saltam em cima de você. Não sei, mas posso imaginar, Anne falou, ansiosa. Tenho certeza de que deve ter sido mesmo muito desagradável. Mas existe também o nosso lado nessa história. A senhorita tem imaginação? Se tem, tente se ver em nosso lugar. Não sabíamos que tinha alguém naquela cama, e quase morremos de susto. O que nós duas sentimos foi simplesmente horrível. Além disso, não pudemos dormir no quarto de hóspedes, o que nos tinha sido prometido. Suponho que a senhorita esteja acostumada a dormir em quartos de hóspedes. Porém, imagine o que sentiria se fosse uma menina órfã que nunca teve uma honra como essa. Nesse momento, toda a fúria já havia desaparecido. Na verdade, a senhorita Belry deu uma gargalhada, cujo som causou em Diana, que esperava, muda e ansiosa, na cozinha, um grande suspiro de alívio. Receio que minha imaginação esteja um pouco enferrujada, faz muito tempo que não a uso, ela disse. Mas ouso dizer que seu pedido de compreensão é tão justo quanto o meu. Tudo depende do ponto de vista. Sente-se aqui e me conte sobre você. Sinto muito, mas não posso, Anne falou, com firmeza. Eu gostaria muito, porque a senhorita parece ser uma pessoa muito interessante, e pode até ser uma alma-irmã, embora não tenha muitas características de uma.
Mas é meu dever ir para casa, para a senhorita Marilla Cuterti. Ela é uma mulher muito bondosa, que ficou comigo para me criar apropriadamente. Está fazendo isso da melhor maneira que pode, mas é uma tarefa bastante ingrata, e a senhorita não deve culpar Marilla por eu ter pulado na cama. Porém, antes de sair, eu queria saber se vai perdoar Diana e ficar em Avonlea todo o tempo que tinha planejado, antes do que aconteceu ontem. Acho que talvez eu fique, se você vier conversar comigo de vez em quando, a tia de Diana respondeu. Naquela noite, a senhorita Belry deu a Diana uma pulseira de prata e disse aos pais da menina que havia desfeito sua mala. Decidi ficar, simplesmente para conhecer melhor aquela menina, a Anne, e falou francamente. Ela me diverte e, a esta altura de minha vida, uma pessoa divertida é uma raridade. O único comentário de Marilla, quando ouviu a história, foi: Não te falei? A pergunta foi para Matthew. A senhorita Belry ficou o mês todo e mais uns dias. Foi uma hóspede mais agradável do que de costume, pois Anne a mantinha bem-humorada. Quando estava se despedindo, ela disse: Lembre-se, menina Anne, quando for à cidade, fique na minha casa e vai dormir na melhor cama do melhor quarto de hóspedes. Afinal, a senhorita Belry é uma alma irmã e Anne confidenciou a Marilla. Olhando para ela, a gente não vê isso, mas é. Não vi imediatamente, como no caso de Matthew, porém, depois de algum tempo, percebi isso. Almas irmãs não são tão raras como eu pensava. É esplêndido descobrir que existem muitas delas no mundo.